Como é bom ver o rico viver. O Cruzeiro está vivendo isso agora. Tem um rico, né, apaixonado pelo Cruzeiro, que tomou conta do clube e ali colocou algumas pessoas, né? Colocou um diretor que gosta de aparecer quando o time está na boa, aí colocou outro aqui, outro gerente ali. E a coisa com ele, assim, olha, vamos contratar um time, situação não está boa quando terminou o ano, vai virar o ano com o mesmo treinador, mas o mesmo treinador que era para ser demitido em Caxias, aí ele teve uma reação que o manteve ali alguns dias a mais no serviço. Jogou o Zap, né? Jogou o Zap. Jogou o Zap, entendeu? No truco lá, vieram com 3, truco, ele veio com 6. Só que é uma situação, William, de um trabalho que realmente não decolou, não foi bom o trabalho do Diniz. Não foi bom mesmo. Não foi bom. Agora, me chama a atenção Cruzeiro ter virado o ano com o Diniz, esperado 2 jogos do estadual. Te chama a atenção? Me chama muito a atenção. Peraí, essa aqui a gente cantou, hein, Zé? Essa aqui a gente cantou, hein? Eu não sei Você não estava aqui, mas, ó... Não sei quem vai seguir o Cruzeiro, não sei o quanto o Cruzeiro ouve o seu diretor de futebol, que aparece bastante na hora de contratação, para anunciar novidades. Você gosta dele? Boa. Ele é ótimo. O problema é quando o time perde, que ele não aparece. Aí, o que acontece? Cai o treinador, William. Realmente é um trabalho que não aconteceu. É um trabalho, se a gente parar para pensar, é um trabalho curto e na carreira do Diniz, é um dos piores trabalhos que ele fez como treinador. Pior que o do Santos? Para mim é pior que o do Santos. Porque o do Santos ainda teve no início... O Diniz, geralmente, em trabalhos que ele tem feito, William, o início tem algum impacto positivo. De uma reação dos jogadores, não teve nem isso. Do time ganhar logo de cara, do time gostar muito do que se apresenta no dia a dia com ele. No Cruzeiro, não. No Cruzeiro viveu de uma vitória ou outra, algo muito raro. O time coletivamente piorou com ele e ficou nessa situação do Diniz pendurado eternamente nas últimas semanas. Porque eu acho só que se o Cruzeiro, para fazer o que fez hoje, deveria ter feito no final do ano. Ganharia tempo. Era uma bola cantada, né, Prates? Boa tarde, Rafa. Boa tarde. Boa tarde todo mundo, menos o Prates. Fã de esporte. Você fala rapaz, eu gosto dessa sinceridade, sabe? Não tem falsidade aqui. Não tem. gosta, não gosta, é só porque gostei. tá sentado ao lado que tem que... isso não tem falsidade aqui. Isso, te admiro. Mas, finalmente, Aumenta meu ele respeito. tem essa liberdade de falar o que pensa. Gosto. Queria estar aqui, não. Do lado dele, menos ainda. Menos ainda. Mas é isso, assim, tem uma questão aí muito clara, o porquê do não rompimento com o trabalho do Diniz no final da temporada passada. Então me explica, porque eu não entendi. Foi a coletiva dele. O fato dele ter pressionado a diretoria, a forma como ele fez aquele desabafo na última coletiva, deixou a diretoria meio que nas cordas. Falou, e agora, o que a gente faz? E aí deram mais a continuidade para ele, participa do planejamento de forma indireta, porque acho que diretamente está muito mais ligado ao Matos do que propriamente ao Diniz. Acho que ele talvez não tivesse autonomia para dizer, esse eu não quero. Acredito que não, pelo andar da carruagem. E aí demorou demais. Você vai trocar agora o pneu com o carro andando de novo. E aí a gente vai falar de novo de planejamento, convicção, de saber gastar, de como o time se estrutura. O Cruzeiro faz aquilo que era para ter feito no final da temporada passada. Estava muito nítido que não ia dar match esse Diniz e Cruzeiro. Já não deu por 20 jogos. Não ia dar esse Mas M, tem deu uma outro coisa, tipo de M. William, pra mim, joga contra a diretoria nesse momento. Até mais do que o trabalho do Diniz. Não, é uma situação assim que chama a atenção. O Diniz não foi demitido por perder do Atlético com gol contra do Fabrício Bruno e por empatar com o Betim. Não. Aí, isso joga contra a diretoria do Cruzeiro. Porque se já viu uma convicção de que ninguém queria mais o trabalho do Diniz que continuasse, que o treinador não era ele, aí vira o ano, ele recebe quase um time novo. O Cruzeiro contratou quase que um time. Não seria em 2 jogos do Mineiro? Se o time tivesse goleado o Atlético, goleado o Betim, o Diniz cairia talvez na próxima semana? Vou te fazer uma pergunta jogando na pimenta. Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Calma, Rafael, calma. Tá agressivo. Calma. Entendeu por que eu tô respondendo? Dá água nele aí pra dar tirada. Trabalho aqui hoje. Calma. Não deixa Essa segunda-feira trabalhando muito aqui. Mas você não pode absorver essa provocação. Você cabelo tá estranho, precisa ter um mental um pouco mais forte. Tá ficando o cabelo mais Não, deu arrepiado pra aí, mexer, meu tá rei? duro o cabelo. Eu fui mexer, mas não Ele mexe. pegou errado. Machuquei a mão, ó. Essa daí, quando ele Isso aí, nem acorda... um tornado tira isso do Não lugar. deu tempo pra ele trocar. Normal. Normalmente ele troca, É que tem uma pro trabalho, tem uma pra ir na piscina, tem uma pra... Ele tem 3 tipos. Mas você viu que o Uma Diniz do foi cabelo demitido pelo cortado, Cruzeiro, uma Zé do Elias? Você cabelo prestou crescendo atenção? e uma pra O Cruzeiro cortar o demitiu cabelo. o treinador, Zé Elias. Só te perguntar, então, Rafael Prates. É louco, Prates. Quer dizer, então, que a diretoria ficou com medo da coletiva Então, se sentiu intimidada? Tá tudo errado. a diretoria estava firme igual prego na areia, né, Zé? Quando você está firme igual gelatina, você quer tomar uma atitude. Você fala assim, eu vou tomar. Aí eu falo assim, vamos trocar. Não vamos trocar. O dono quer, o diretor não quer e tal. Aí alguém grita lá, talvez fique, não, vamos esperar um pouquinho mais. Agora, me chama a atenção o momento da demissão do Diniz.
Demitido pelos 2 jogos que ele comandou o time no Mineiro? 2 não. Ele comandou 3 jogos no Mineiro e 2 na Campo. Elas são 5. Espera um pouquinho. Falando com o pessoal que chegou à disposição. Porque houve ali um planejamento do time ficar nos Estados Unidos um tempo, a iniciar o Mineiro. Depois a turma que foi chegando, foi entrando no time. O Cruzeiro montou um time novo, gente. O time novo. O time do Cruzeiro que está começando a jogar agora, não existe esse time ainda. Ninguém sabe o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer. De novo, ninguém sabe. O Cruzeiro errou no planejamento, porque deveria ter ficado aqui em Minas, no treinamento. Eu acho que o erro principal... Para jogar 2 jogos. Então... E voltar. Eu acho que o erro principal é, se quisessem demitir o Diniz, um momento que demite o Diniz. Mais do que a preparação. O Diniz foi para os Estados Unidos, o Diniz preparou o time na pré-temporada, o Diniz ficou, mesmo com grande parte da torcida contra o treinador, falando que tinha que trocar o treinador. O diretor que vai muito na onda da torcida, o que tem que acontecer, fica vendo, acho que rede social, e hashtag sobe para cá, hashtag sobe para lá. E aí espera começar o Mineiro para o time empatar um jogo, perder outro, agora eu vou trocar. Então demitiu por pressão da torcida, é isso? Eu acho que teve um peso grande. E o trabalho não foi bom, William. Ninguém está falando aqui que o trabalho do Diniz foi bom. Então, mas você acabou de falar que não dá para cobrar o Diniz pelo começo de temporada, porque mudou se virou um ano com ele, é um time novo, você tem que pelo menos dar um tempo para o time novo. Então, como é que você pode avaliar se o trabalho foi bom ou não foi? Eu estou avaliando porque o Diniz está time caindo pelo que não fez no ano passado, mais do que esse ano. O Diniz não está caindo por ter perdido o Atlético empatado com o Betim. Mas esse ano ele não fez nem o que ele fez no ano passado. Aí que tá, Zé. Mas esse ano você tem que partir, pelo menos eu acho que tem que dar um tempo. É o seguinte, virou o ano com o Diniz. Gente, chegou aqui um time inteiro quase. Esse time não é assim que a gente vai treinar, coloca o Gabriel, o Bolassi, o Dudu, o Eduardo, esse time vai voar. Não é desse jeito. Futebol não é assim. Não é desse jeito. Eu trago aqui 8, 9 jogadores, olha, o treinador estava mal, eu queria trocar, vou esperar. Tá bom, vai esperar? Agora vai esperar o quê? 3 jogos para demitir agora? E tem um contexto nisso, né? Porque chegam jogadores e jogadores que não estavam no seu alto nível. Dudu, Gabigol, não. E também não corroboram, não estavam no alto nível dele. Isso, não corroboram com a pré-temporada de uma nova mentalidade, de um novo time. Isso tudo vai muito de encontro ao que o Prato está falando. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Louco, Tchakara Prats, que ontem eu escutei. Tô curioso com o Pedro Ivo também, quietinho ali. Não, eu vou só fazer a introdução e vou jogar. Tô guardando o melhor para depois. Vou jogar. Guardando o que há de bom. Vou jogar aqui para Pedro Ivo Almeida, porque tem que dar os créditos, os louros e tudo mais. Nesta mesa aqui, quando nós tínhamos aí o nosso querido talismã da nação, encheu a bola. Rapaz cravou o Corinthians campeão paulista, já tomou uma coisa, fez isso e tal. Pedro Ivo Almeida falou pra ele assim, Bubu, calma aí. O Cruzeiro pegou Dudu em queda, Gabigol em baixa. Peraí, Fagner em baixa. Todos em baixa. Cássio, até o Cássio. Ninguém sabe qual é o time que vai surgir daí. Calma. Ele falou, Zé? Com essa entonação? Com essa voz? Não, com essa voz não, porque eu tô tentando... É que eu comi um putanesca hoje no almoço. E a pimenta... Não, deixa eu explicar. Logo cedo. Putanesca é um macarrão, eu fiz um dos preferidos da minha filha. E pra quem não sabe, o Zé é um grande... É um exímio chefe. E aí eu fiz e pela Itália, comi agora e vim rápido pra cá. Mas o Pedro Ivo, agora falando sério, o Pedro Ivo falou tudo aquilo que está acontecendo agora, o Pedro tinha falado. Ele conhece parte da diretoria, né? Criou-se uma expectativa muito grande com os jogadores, e aí a Nath acabou de reforçar, que estão em baixa. Gabigol em baixa, Dudu em baixa, o próprio Eduardo não jogou muito no Botafogo. Ele é um bom jogador, mas vem de um rebaixamento. Né? Claro. O Matheus Pereira, que já era do Cruzeiro, terminou o ano em baixa. Se aí eles estão conseguindo, não saber o que fazem. O Fabrício em alta linha, ele não sabe o que fazer. Fabrício Bruno estava no banco no Flamengo. É bom jogador, mas estava no banco no Flamengo. Todos esses caras, eles estão embaixo e tem uma... Só que criou-se toda uma expectativa que esse time pode vir a se tornar um super time, um ótimo time, porque são jogadores... Eu não acho errado essa expectativa. São jogadores... O potencial desses caras aí a gente conhece. São jogadores de muita qualidade, mas assim... Festa para 40 mil pessoas, foto com o Gabigol. Verdade. O Dudu na apresentação dando um recado para todo mundo, falando um monte de coisa e tal. Ninguém reparou... E aí faz parte da publicidade, da mídia e tal. Vamos montar aqui, era uma das nossas discussões aqui, como esse time vai ser montado no esquema do jogo falava muito disso. do Fernando Diniz.
Uma das nossas grandes discussões quem vai recompor? Quem vai ajudar na marcação, quem vai criar, não teve tempo quem vai ser o primeiro. Mas aí, eu te pergunto, o Fernando Diniz, ele conseguiu eu quero essa peça, me falta essa peça, falta essa peça. Eu não sei se ele fez isso. Não sei se ele teve autonomia também. Não sei se ele fez isso. Se foi muito mais aquela contratação do Pedrinho chegar lá, Dudu, vem cá, Gabigol, vem cá. Eu acho que o único jogador, talvez, que ele tenha pedido, claro, assim, deve ter sido o Fabrício Bruno, porque o Fabrício Bruno iria fazer o papel do Nino no Fluminense. Sim. Que é de Tem que cobertura. Ter alguém pra correr pra trás. Que é de cobertura, mas você acha que o Diniz não ficou contente de saber que ia receber Gabigol, Dudu, que de repente o Matheus Pereira pode ficar? Mas eu não estou dizendo que ele não ficou contente. Você acha que ele não daria o aval para esses caras? Não. Qualquer treinador daria o aval. O problema é que, se você tem um sistema de jogo da forma como pensa o futebol Fernando Diniz, você tem que ter algumas compensações para você poder fazer esse time jogar. Matheus Pereira marca? Não. Faz pressão? Não. Porque se você exigir muita pressão do Matheus Pereira, ele não vai conseguir jogar com a bola. Dudu, não preciso falar nada. Gabigol, também não preciso falar nada. Só aqui, são quantos jogadores? Já falou 3. 3 jogadores. Aí você pega, no meio-campo, Mateuzinho e Romero. Para mim, Mateuzinho, eu falei aqui, para mim, Mateuzinho tem que ser o primeiro volante, porque é o cara que vai fazer essa saída de bola com velocidade. O Romero é marcador, mas o Romero não é o André. O Romero é lento. Para mim, o Romero é lento. Ele é bom marcador, mas ele é lento com a bola nos pés, ele é muito lento para o estilo de jogo que o Fernando Diniz quer jogar. Tira o Romero, põe o Wallace. Não joga. O Wallace não joga no sistema de jogo do Fernando Diniz. E aí o que acontece? Aquilo que ele pensa como jogo não vai fluir. Porque ele precisa... O Fernando Diniz não é um cara que aproveita o individual. O Fernando Diniz, ele monta um sistema coletivo e aí o individual vai aparecer. Mas o sistema, mesmo o individual, só aparece, por exemplo, no Fluminense, o Ganso apareceu muito porque é o Ganso. Porque é o Ganso. O Ganso é acima da média. Ao que tem. Mas ele não vai abrir mão em um. Vai abrir mão das Não, mas então aí ele tem um problema, cara. Ele tem um problema para a carreira dele. Mas na seleção ele abriu mão? Não, então ele vai... Dentro das convicções. O ano passado, William, eu falava bastante aqui, eu falava assim, olha, no Fluminense, o Fernando Diniz precisa ter um plano B. Porque o plano A dele todo mundo já conhece. Não falava isso no ano passado. O plano A todo mundo já conhece, ele precisa ter um plano B. O plano B não consegue sair do papel. E aí ele vai ter problema. Por quê? Porque ele conseguiu conquistar coisas importantes, com méritos. Fantástico. Libertadores, a forma como foi, Campeonato Carioca, virando em cima do Flamengo, toda aquela... E ele tem méritos por isso. Aquilo foi o ápice da carreira do Ele conseguiu conquistar isso daí. E ninguém tira dele. Só que quando você conquista tamanha grandeza como ele conquistou, a responsabilidade, a expectativa, ela vem junto. Então, a expectativa quando tiraram o Seabra e trouxeram o Fernando Diniz é que o Cruzeiro ia para outro patamar. Só que não entenderam que ele precisaria de um certo tempo. Porque normalmente ele conseguia encaixar os jogos dele, né, o sistema de jogo, em uma semana, 15 dias, você já via os... Só que antigamente ninguém conhecia o sistema de jogo do Fernando Diniz. Hoje todo mundo sabe. Pressiona, perde, pressiona, tira o espaço, pressiona muito, tem todo mundo lá, deixa do outro lado, porque até chegar ninguém consegue. O goleiro pega na bola, pressiona o goleiro. Entendeu? Porque não vai ter o cara onde sair, onde criar superioridade numérica. E ele não consegue sair disso. E aí é o problema. Acho que o Diniz tem que se reinventar? Eu acho que ele tem que procurar algo novo. Ele tem que criar repertório. Ele tem que procurar algo novo. Ele tem que criar repertório. Ele só tem um tipo de jogo. Mas eu nunca proibi meus jogadores de darem chutão pra frente. Não sei o que. Não é sobre isso. É ele criar repertório. O time dele tem que ter mais de um repertório. Porque é muito previsível. Você sabe que se fizer pressão lá em cima, muitas vezes o time, dependendo da estrutura e dos jogadores que tem, não conseguem recompor com velocidade. Então você pode explorar a velocidade numa roubada de bola. Ele precisa criar alternativas. E com isso tem que fazer parte efetiva do planejamento do clube. E aí eu jogo aqui pro Pedro. Eu também estou aguardando. Ele tem uma avaliação diferente aí. Tudo que está acontecendo, o Pedro falou já bem no começo do ano. Pedrão, fala aí porque eu quero discutir o futuro do Cruzeiro, treinador do Cruzeiro. Eu quero discutir também, está muito pacífico esse programa. Não é? Sim. Tudo bem? Tudo. William, Nath. Boa tarde.
Você também. Zé, o fã do esporte. Você também. Você não tá legal. Não, William, eu acho Rejeição alta. Eu acho muito legal falar do Diniz. O que a gente está falando aqui, o Diniz sabe. O trabalho dele enquanto treinador talvez passe pelo seu pior momento. Não é o momento do Fluminense campeão da Libertadores, não é o momento do Fluminense campeão estadual em cima do badalado Flamengo. Não é o momento do Diniz chegando em seleção e os jogadores da seleção se encantando. Não é, ele vive um momento muito ruim. Só que eu acho que ficar batendo na tecla e achar que a avaliação é sobre o trabalho do Diniz, a gente está indo num caminho contrário do que aconteceu. O Diniz não foi demitido por conta de uma avaliação criteriosa sobre o seu trabalho. Assim como o Seabra não foi demitido por conta de uma avaliação. O Pedrinho é muito claro. Quando ele demite Fernando Seabra, ele fala: perdeu uns jogos aí, tinha que trocar. Perdeu uns jogos aí, uma sequência de jogos aí, não sei se era 8 ou 9. Ele já chegou querendo trocar o Seabra. Ele já tinha vazado o áudio lá, né? O Fernando Diniz, ele virou o ano demitido. Não era se ele ia ser demitido, era quando ele ia ser demitido. O que aconteceu no final do ano é falta de convicção. O Diniz quando ele está inserido... A entrevista do Diniz foi o aviso prévio. Quando ele está inserido num contexto... Ele cumpriu um aviso prévio. Como ele estava, de gente do calibre de Pedrinho, que é um torcedor bilionário e tal, tudo mais. Mas a SAF não necessariamente quer dizer que o profissionalismo chegou. A SAF é a possibilidade do profissionalismo chegar. Mas não necessariamente é que ele chegou. O torcedor apaixonado, com muitos bilhões na conta, que o próprio diretor dele falou, talvez a gente esteja gastando mais do que deve, mas estamos tentando equilibrar para fazer um bom time. Essa é a SAF do Cruzeiro atual. E o diretor é um diretor que é muito badalado, goza de um status que não se prova nos últimos anos, mas está aí gozando de um status ainda, que mais uma vez vai trocar um projeto, se é que tem um projeto de futebol. Então, quando o Diniz ele vai para o tiroteio, ele truca os caras na coletiva, é porque ele sabe o ambiente de bagunça que ele estava inserido. No ambiente profissional, a decisão tomada ela não volta. No ambiente amador, a decisão tomada sem convicção, baseada em temperatura de rede social, ela volta. E o Diniz sabia disso. Ele trucou, ele atirou, estava nas costas, atirou e se manteve. Só que ele também sabia que o trabalho dele tinha prazo de validade. E o prazo de validade era a primeira oscilação de humor de torcida. Porque o dirigente amador, ele faz futebol baseado com fígado, baseado com humor de torcida. Então o Diniz estava ali e não estava ao mesmo tempo. A gente se perguntava aqui, mas que elenco é esse? Que elenco por quê? Porque eu não sei. Eu falei isso aqui semana passada. Porque, para mim, o trabalho do Cruzeiro não começou e só vai começar quando trocarem o Diniz, que vai acontecer em breve. Então, agora o ano do Cruzeiro talvez comece. Quando tiver um novo treinador e o trabalho desse novo treinador comece. Só que aí é mais um exemplo de amadorismo. Você jogou fora muitas semanas que poderiam ser de preparação, montagem de elenco, treinamento, porque não foi demitido por causa de ontem, não foi demitido por causa de semana passada, de resultado. Foi demitido porque já não queriam o Diniz ali. E o Diniz, inclusive, incomoda o status ali estabelecido de Pedrinho, Mato, porque ele falou, ele confrontou, existiu um desgaste. Não vem com o papo de que se acertaram ele depois da coletiva. Não tem isso. Só é da porta para fora. O Zé viveu o vestiário muito mais que qualquer um aqui e sabe. Então, esse trabalho estava fadado a ser encerrado desde o início de dezembro. Só que ele foi encerrado agora, em 27 de janeiro, por falta de coragem e falta de convicção. Então, quem perde com isso tudo? É o clube. Sim. Entendeu? Então, eu acho que a gente ficar aqui se debruçando sobre o que o Diniz fez, a Nath falou do repertório, o que é, o que não é, ele tem que se reinventar, ele tem que entender, é tudo muito bonito, mas é secundário. O primeiro é o que o Cruzeiro faz com o seu departamento de futebol. Isso aí tem que ser respondido. Porque até agora é muita badalação, é muita festa, é muito braço dado com o jogador para encher Mineirão e apresentar jogador, mas muito pouco projeto de futebol. Contratei o Gabigol. A gente fala aqui, parece que é implicância. Vocês têm visto o Gabigol jogar? Ou tentar jogar? Não, pera um pouquinho. Ninguém tem visto o Gabigol jogar. Tentar jogar? Ninguém tá vendo o Gabigol jogar. O Dudu é um cara histórico, cara. O Dudu é um cara histórico no futebol brasileiro na última meia década. Mas o Dudu que chega ao Cruzeiro não é esse. Exato. O Fagner é um cara que estava perdendo posição para a molecada no Corinthians. O Fagner mas é um lateral nem para ser histórico. Titular, necessariamente. Então, essa montagem de elenco ela já é questionável. Só que quando você falava, parecia implicância. E quando a gente tenta falar, a gente não fala porque o torcedor quer ouvir. E respeito quem faz porque o torcedor quer ouvir, grita, fala, e vibra, e beija a camisa. Só que assim, a gente está olhando que o Diniz não era para estar ali. Os jogadores não são exatamente aqueles que vivem o seu auge técnico. A diretoria não sabe o que quer e vai fazendo a gestão de acordo com o fígado e com a opinião da torcida, com oscilação de humor. Pô, é muito anos 90, muito anos 80 isso aí para achar que vai dar certo. Então, não confunde SAF com profissionalismo. A SAF, ela abre uma porta e pode te levar ao profissionalismo. Mas não necessariamente, sabe, é algo obrigatório. Então, o que se passa no Cruzeiro vai além de onde o Diniz vai encaixar o trabalho dele, se ele vai ter um pouco de tempo. Isso aí é papo para o Diniz, para o futuro da carreira dele, que eu acho que pode ser conversado, ou parar para entender, parar para pensar, parar o que foi falado. Agora, eu vou perguntar uma coisa para vocês aqui. Entendeu? Agora,
O que o Cruzeiro vem fazendo ou não vem fazendo com o seu futebol, precisa se falar também. Sim. Porque o Diniz vai passar, Exato. o time vai continuar ali. Aí eu quero saber, o que o Cruzeiro está fazendo com o seu futebol, o que vai fazer, etc., também passa pelo próximo treinador. Porque, rapidinho, você lembra 2 semanas atrás qual era o papo, depois daquela festa no Mineirão de apresentar reforços? Não, porque tem o Palmeiras, tem o Flamengo, tem o Cruzeiro se reforçando. Isso. Aí a gente falava... Calma, não é a mesma prateleira. Vamos entender o que é, entendeu, sabe?